Olá, meu querido, minha querida. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Quem puder, acompanha comigo. Diz a seguinte coisa: Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependeste e pratica as primeiras obras. Ou em outras traduções, e recomece. Quero destacar junto com vocês esses 3 pontos que diz esse versículo. Primeiro fala, o primeiro ponto, lembra-te, pois de onde caíste. O segundo ponto, e arrependeste. E o terceiro ponto, e pratica as primeiras obras, e recomece. Né? Eu estava refletindo sobre isso e eu lembrei que teve um dia que eu precisei ir para um determinado lugar. Só que o meu celular estava com a bateria descarregada, não dava para eu colocar no GPS. Só que era um lugar que eu já tinha ido há um tempo atrás. Era um lugar que assim, eu sabia mais ou menos onde era. Eu falei, bom, como eu tô sem bateria, não dá para pôr no GPS, eu vou tentar lembrar. Eu vou ir, vou fazer o meu caminho e chegando lá eu tento lembrar onde é o lugar que eu preciso ir e tal. Eu vou. Bom, eu fui. Sem GPS, sem mapa, eu fui. Só que chegou em um determinado lugar que eu não lembrava direito onde era. Né? Eu estava ali meio que perdido. O que eu fiz? Eu encostei o carro, falei, bom, eu vou parar o carro aqui e vou tentar lembrar onde era, onde que eu fui da outra vez. E eu fiz isso, encostei o carro e parei tudo que eu estava fazendo, parei de prestar atenção no trânsito, encostei o carro para eu poder tentar lembrar. E eu fiquei ali, falei, meu, da outra vez eu lembro que eu fui por aquela rua e tal. E eu consegui lembrar. Eu falei, tô lembrando, eu fui por ali. E consegui achar o lugar. Eu tive que parar tudo que eu estava fazendo, né? Tive que encostar ali o carro para eu me recordar aonde é que eu queria ir. E muitas vezes na nossa vida é dessa maneira que acontece. Às vezes a gente está perdido em um determinado momento, em uma determinada situação, a gente está ali tentando se achar e tem momentos que é preciso que a gente pare tudo para a gente se recordar, para a gente se lembrar do verdadeiro caminho. Tem momentos que é necessário que a gente pare tudo que a gente está fazendo. É necessário que em alguns momentos a gente pare de querer ficar tentando achar na raça. A gente tentar ficando achar, não, eu vou lembrar, eu vou conseguir. Mas tem momentos que é necessário que a gente pare tudo e a gente se lembre o que fez a gente chegar até ali. Tem um versículo que fala muito ao meu coração, que está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 20, que fala: Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento a minha perda. O 21, ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. Aqui está dizendo a seguinte coisa: há momentos na vida que para você ter esperança, você precisa se recordar dos dias difíceis que você passou. E na nossa vida é exatamente assim que acontece, para que possa nascer uma esperança dentro de nós, de querer fazer diferente, de querer fazer melhor, de querer tentar, de querer mudar a trajetória da nossa vida. É necessário que a gente pare tudo e se recorde daquilo que um dia nos machucou, daquilo que um dia nos feriu. É necessário que a gente se lembre do que um dia fez com que a gente chegasse até onde a gente chegou. Que a gente se recorde do que nos machucou, do que nos trouxe tanta aflição. É necessário que a gente se recorde de determinadas coisas para que possa brotar a esperança dentro do nosso coração. Porque o arrependimento ele é algo que só vem no nosso coração quando existe esperança. Se você não tiver esperança dentro de você, de querer recomeçar, de querer fazer com que o amanhã seja melhor do que hoje, de querer que as coisas fluam daqui para frente na sua vida, você não vai conseguir recomeçar, você não vai conseguir ter um arrependimento verdadeiro dentro do seu coração. Para isso é necessário que você tenha esperança verdadeira dentro de você. E para que você tenha essa esperança, é necessário que em determinado momento você pare tudo e traga a sua memória para você se achar, para você se localizar. É necessário que você se recorde de determinadas coisas.
E aqui no texto ele continua dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste e arrependeste. E se arrependa. Eu queria ler com vocês um texto que está lá em Tiago. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8 até o 10, que fala: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, que haja choro em vez de riso, e tristeza em vez de alegria. O 10. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Sabe, muitas vezes você tem um bloqueio dentro de você, você tem uma dificuldade de admitir que você errou, de admitir que aquilo que você fez não foi correto, que todos aqueles anos que você passou naquele eu não foi bom para você. Muitas vezes você tem esse bloqueio dentro de você para admitir, muitas vezes para você mesmo. Você não consegue admitir isso. Mas o Senhor quer te falar nesse dia que Ele não está se importando no que você fez. Ele não quer saber se o que você fez foi a pior coisa. Se você fez, de repente, a pior atrocidade desse mundo. O Senhor não está se importando com isso. Não. O Senhor, Ele quer o seu arrependimento. E esse arrependimento, ninguém precisa ficar sabendo, não. Ninguém precisa, você não precisa pegar e anunciar para o mundo coisas íntimas suas com Deus. Mas é necessário que você admita para você mesmo e diante de Deus. Porque Ele não quer ver você se aparecendo para todos e admitindo determinadas coisas. Não. Ele quer ver você se arrependendo de coração. E determinadas coisas é você e Deus e mais ninguém. E o Senhor, Ele quer o seu verdadeiro arrependimento. Muitas vezes você tem esse bloqueio, mas o Senhor, Ele te ama. Ele não está preocupado se você fez de repente uma atrocidade, algo aos olhos das outras pessoas horrível. Ele não quer saber disso. Ele quer saber do seu arrependimento verdadeiro. Ele quer saber que você está disposto sim a fazer diferente daqui para frente. Ele quer saber o que verdadeiramente importa para Deus é saber que você se arrependeu daquilo, que você não vai mais cometer isso novamente. É isso que importa para Deus, um verdadeiro arrependimento. Como diz aqui o texto, aproxime-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. Tome você a decisão. Dê você o primeiro passo de se aproximar do Pai, porque Ele vai se aproximar de você. Ele vai tirar todo o seu peso. Ele vai tirar todo esse peso que você carrega, de repente, de algo que você cometeu. Ele vai tirar de você esse peso. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele quer ter você próximo dEle. Ele quer ter você pertinho dEle. Então, não deixe nenhuma voz soprar no teu ouvido de que não dá para você se aproximar de Deus, que não tem como deixar o que aconteceu para trás. Não deixe isso entrar no seu coração. Em nome de Jesus, eu digo para você que tem sim como deixar para trás, tem sim como deixar aqueles erros, aquele peso que te incomoda para trás. Tem sim, porque Ele é especialista em tirar todo o jugo de nós. Ele é especialista em trazer uma leveza para nós, em nos trazer paz e refrigério e tirar todo o peso. A palavra nos diz que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então se aproxime de Deus, dê o primeiro passo, porque Ele vai tirar todo o peso de você, em nome de Jesus. E o contato, uma vida com Deus é muito mais leve. Então se arrependa diante de Deus. Dê esse passo de arrependimento, porque Ele é capaz de fazer isso na tua vida. E aqui o texto ele conclui dizendo: e pratica as primeiras obras e recomece. Não tenha medo de recomeçar. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A vida velha acabou e uma nova vida teve início.
Então, se alguém falou pra você que não tem como deixar aquilo pra trás, não tem como iniciar uma nova vida, eu te falo, mentiram pra você. Tem como sim você ser uma nova criatura. Se entregue pra Cristo. Tome a decisão de ser uma nova criatura, de começar a ter uma vida nova daqui pra frente. Tome essa decisão, porque quando você se aproxima de Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas, todos aqueles pesos ficarão para trás e você terá uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida leve ao lado do Senhor. Então, que você, nesse dia, você possa se aproximar de Deus, você possa se recordar daquilo que um dia te trouxe um peso e você venha ter um arrependimento verdadeiro entre você e Deus. E você deixe tudo aquilo que te trouxe um peso para trás, porque Ele sim pode limpar o seu passado, Ele pode sim tirar tudo aquilo que um dia te afligiu e te deixou para baixo, e fazer daqui para frente uma nova história para você, e fazer daqui para frente uma nova criatura você na presença dEle. Então, fique com essa palavra. Se apegue em Deus, porque você é nova criatura. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique em paz. Deus abençoe.